Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? A Zaneire tá por aí, tudo jóia? Acho que o pessoal tá chegando aí ainda. Vou ajeitando aqui um pouquinho a imagem. Tudo jóia? Quem tiver por aí já dá um alô, pra gente poder ir acompanhando. O pessoal tá chegando, se possível bota aí uma mensagenzinha aí só pra gente... Aí, ó, a Vilma, boa tarde Vilma. Ateliê Mary, Zaneire, Cleia, tudo bem Cleia? Oi Arita, tudo bom Viviane, Ivane, oi a vovó Lili, Jane Costa, Simone, Rosângela, tá passando rápido aqui, tá gente? Às vezes eu tô... A Renata Carvalho, consigo pegar alguns aqui, outros vão passando mais rápido. A Dinalva, já tá aí com quase 600 pessoas aí online agora. Tudo bem, gente? Boa tarde a todos. Obrigado, Graça, tamo junto. Maria Sandra do Sonho de Sandrinha, Patrícia, Sônia, Cristina. Oi, Dirce, boa tarde, tudo bem? Emanuele. Acho que aqui também eu tô recebendo as notificações também. Oi, Eli, Joanildo, só esperar um pouquinho, o pessoal tá chegando aí que a gente já fala e passa algumas coisas aí pra vocês também. Sei que tá todo mundo curioso aí, às vezes querendo saber como é que estão as coisas e tudo, aí a gente vai... A ideia hoje era justamente passar para poder falar isso com vocês. Estão me ouvindo bem? O áudio tá bom e tudo certinho. Tudo bem? Celinha, Lenita, boa tarde. Boa tarde, Cleonice. Boa tarde, Clé. Patrícia. Oi, Valéria, obrigado pelo carinho aí. Ângela. Cantinho da Carla Lira. Às vezes tá passando rápido aí e eu tô tentando ler aí e poder falar com você. Obrigado, Luciene, também. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Fátima, Lilian, Juliana, Guiomar, Romilda. Oi, Celinha, o som tá ótimo, que bom. Alessandra. Vou esperar aqui, são 2h02, pelo menos só tem umas 2h05, a gente já começa a falar um pouquinho, só para dar esse panorama para vocês aí, como é que a gente tá passando aqui. Obrigado, Edileuza. A gente também ainda não consegue acreditar, parece que é uma coisa que a gente não consegue. A gente estava conversando com as meninas aqui agora, há 15 dias atrás, estava todo mundo aqui fazendo plano para o ano que vem e tudo, foi uma coisa muito rápida. É inexplicável mesmo. Vamos nos fortalecendo. A Simone está perguntando como é que tá meu pai. Pô, esperar só um pouquinho, Simone, já falo de todo mundo, já falo da minha avó também. Eu dou notícia, o pessoal pergunta da Soninha. Só que aí a gente fala uma vez só para todo mundo, né? O pessoal tá chegando aí. A Jussara, a gente também tem hora que a gente não consegue acreditar mesmo. Meu pai fica vendo vídeo da minha mãe lá direto o tempo todo, lá em casa. A gente também pego a live que eu fiz com ela há um mês atrás, um mês e pouco atrás. É inexplicável mesmo, Vera, é inexplicável. A gente fica pensando e... Tipo assim, se a gente podia ter feito alguma coisa diferente... E é uma das coisas que a gente não consegue entender. Né? O pessoal tá falando aí que assistia muito vídeo dela todo dia e tudo, então, tipo assim, a gente continua fazendo um pouco a mesma coisa que vocês estão fazendo. Bate a saudade, a gente vai lá, pega o canal, vê o vídeo dela de novo, vê uma live que a gente participou, e é assim, né? Vivendo um dia após o outro e muita saudade. Alguém passou rápido ali, alguém falou da saudade, realmente A Sônia perguntando se foi Covid, foi o Covid, foi a Covid, e é engraçado que a minha mãe, ela não saía daqui do ateliê, até por ela estar com acima do peso e não ter uma saúde assim muito cuidada por conta disso, né? Ela já tinha problema no joelho, tudo, ela não saía daqui do ateliê, né? Então ela realmente não saía do ateliê. E só que a vida não parava, as meninas trabalham aqui, meu pai trabalhava na rua, a gente também aí, tudo a gente sempre falava assim, olha mãe, não pode pegar o Covid porque você tem uma
A Maísa falou, ela tocou o que foi o pulmão. Foi um absurdo. Tipo assim, eu vou contar pra vocês brevemente aqui, só o que aconteceu também, só pra vocês poderem entender e pra vocês tomarem... Oi, Eliane, tudo bem? Eliane também, ela tava direto falando de você também, Eliane, né? Principalmente nesses últimos dias aí. Ela tava com uma gripe, a gente achou que era sinusite, meu pai também, sempre tiveram, né, e tudo. E aí, quando a gente levou ela no pronto-socorro na terça-feira, os dois fizeram uma tomografia do pulmão, né? Meu pai tava muito, tipo assim, uma lesão leve e ela uma leve para moderada. E isso foi na terça-feira que a gente foi direto lá na... Quando a gente viu que a gripe estava um pouco mais forte e tal, a gente ficou com medo da Covid. Isso foi na terça-feira, dia 15 de dezembro. Pra vocês terem uma ideia, foi na terça, dia 15 de dezembro, a gente passou um fim de semana tranquilo e, tipo assim, com gripe e tudo, achando que era uma virose. E aí levou ela começou a tossir um pouco mais, a gente teve febre à noite, ela teve, eu tive também. E a gente foi no postinho aqui de Bom Jesus. Isso foi na terça-feira, dia 15. E aí, quando fizeram a tomografia dela, ela tava com o pulmão, tipo assim, com uma lesão de leve para moderado. E aí a médica sugeriu que a gente internasse ela, que ela fosse internada no hospital. E era uma lesão, tipo assim, que não era tão grave, a gente não entendia assim, que a gente tinha inclusive a possibilidade de não internar. A médica até falou assim, ó, se você não quiser internar, não tem problema, só assina aqui e tal, vai para casa. E aí o médico da nossa confiança falou assim, não, interna, porque é melhor, uma lesão leve para moderada é melhor. E eu sei que 2 dias depois fizeram uma outra tomografia, ela estava com 80% do pulmão já comprometido, né? Isso foi na quinta-feira, logo depois. Aí na quinta mesmo, na sexta-feira ela foi para UTI, né? Já aí porque ela estava no quarto fazendo respiração, mas ela precisava ter uma respiração um pouco mais forte. Aí ela foi para UTI na sexta-feira, no dia 18. Para confirmar que isso é dia 18, para vocês verem como é que foi rápido, dia 18, ou seja, ela internou dia 15, dia 18 ela foi para UTI. Do dia 18 ela ficou, não foi entubada, ela ficou só com aquela máscara que o pessoal está usando agora como, acho que chama VNI, né, de ventilação não invasiva, e recuperando bem nos medicamentos. E aí até que ela piorou no sábado à noite um pouco, e aí ela ia ser entubada no domingo, e no domingo ela acabou falecendo. A gente não esperava, tipo assim, a gente esperava muito que ela pudesse sair dessa situação, a gente vê que muita gente tem saído, né? Eliane, dia 17, pois é, ela tava, até ela ir na sexta-feira pra UTI, eu tava falando isso com a Letícia aqui agora, ela com o celular direto no quarto, a gente não podia visitar ela no quarto do hospital, mas ela falando direto com todo mundo, ela com alguma dificuldade na respiração, mas conversando normalmente, achando que ia vir embora para casa, que seria liberada e muito tranquila, brincando com as meninas, brincando com a gente. E aí a única coisa que nos conforta nisso, a gente também, Simone, a gente não acredita ainda o que aconteceu. Como eu tô falando para vocês, foi do dia 15 ao dia 20. Do dia 15 ela foi no postinho, ela tava mais ou menos ali, tava com um início de uma lesão, em 2 dias ela ficou com 80% do pulmão tomado, e 3 dias depois ela veio a falecer. E foi uma coisa que a gente não esperava, mas não esperava de jeito nenhum, tá? É uma coisa, tipo assim, absurda a velocidade que aconteceu, o jeito que aconteceu, as coisas que aconteceram. Tava sentado aqui, né? Na verdade ela tava aqui no Hospital Bom Jesus e eu fiquei com meu pai aqui, a gente ficou isolado aqui por conta da Covid, então a gente ficou eu e ele sozinho a semana inteira aqui. Era uma angústia muito grande, porque a gente também não tinha muita informação, né? E aí, tendo a informação de acordo uma vez no dia, nós pegamos, e a Arita também, meu pai ficou também, agora nós todos já estamos bem, a Graciele pegou, o Lucas pegou, as meninas pegaram, a gente não sabe nem de onde veio, não dá pra saber, e tipo assim, não, todo mundo que acabou pegando, já tá todo mundo agora já tá todo mundo recuperado, todo mundo já tá naquela fase de pós-Covid, né, pegamos também, e aí já tá todo mundo, tomamos ivermectina, tomamos um monte de remédio, um monte de coisa, já, assim, antes até quando a gente já descobriu, tá, foi tudo muito rápido. Minha avó não pegou,
tá? Então estão perguntando da minha avó aí. Minha avó tá isolada na casa dela lá, de vez em quando a minha tia só que vai lá também. Mas não teve, ela não tinha alguma doença pré-existente, na verdade ela era acima do peso, né? A gente brincava e brigava com ela, entre aspas, assim, que ela queria emagrecer, e ela até conversou com algumas pessoas, ela estava muito animada para esse ano fazer uma cirurgia, né, bariátrica, e aí ela até começou uma campanha que ela queria rodar o Brasil e tudo. Então foi uma das últimas conversas que eu tive com ela aqui no ateliê, foi quando eu criei, inclusive, na hora o formulário para o pessoal preencher de onde era e tudo, pra gente, se ela vai lá em Aracaju, quem é de Aracaju, se ela vai lá no Rio Grande do Sul, quem é do Rio Grande do Sul. Então tá joia. Alguns perguntaram a Soninha já não vinha aqui já faz tempo, então ela continua, a Soninha continua na casa dela do mesmo jeito, tá lá com os filhos dela e tudo. Na verdade a Soninha já tinha mais uns 3 meses que já não trabalhava com a minha mãe aqui, Camila também não. Né? Quem trabalhava com a minha mãe aqui agora era a Ana, que era costureira, tá com a gente aqui também, não teve o Covid, por mais que ela tenha ficado aqui também. E a Letícia e a Thaísa. Daqui a pouco a Letícia e a Thaísa aparecem aqui, né, Letícia? Até para dar um alô pro pessoal, tá? A Letícia e a Thaísa estão aqui, as duas tiveram também Covid, né? Agora já estão recuperadas também. A gente está ali atendendo vocês, respondendo todas as mensagens do Facebook. Elas continuam aí. A gente ainda está muito sem saber ainda o que fazer, mas a gente está tocando o Arte em Casa, tocando as coisas ainda, atendendo um monte de gente. Tem um monte de tecido, tem um monte de coisa, tem muito produto. A Ana está aqui também, né, Ana? Dá uma chegadinha aqui também, Ana. Só a pessoa perguntou como é que estava o pessoal. Né? A Ana também que está trabalhando, fica na costura também. A Ana acabou entrando depois da Soninha. Ela faz mais ou menos o mesmo trabalho. A Soninha tá em casa com os filhos dela. Lá no começo da Covid, a Soninha já tinha essa vontade de ficar isolada também. Né? E tá todo mundo recuperado. Agora é muito essa coisa de entender o que a gente vai fazer pra frente. Se eu falar pra vocês que a gente já sabe o que a gente vai fazer, eu tô falando mentira, porque na verdade tudo ainda vai ser muito experimental. A gente só sabe que a gente não quer deixar o legado dela morrer, né? Pelo contrário, eu acho que a gente recebeu aí, eu devo ter recebido mais de uns 30 mil mensagens aí nesses dias. Sim. Só eu, fora a Letícia e a Thaísa que estão acompanhando os WhatsApps e tudo. Sim. Mas ela tinha um propósito de vida muito grande, né? Que era de fazer as pessoas estarem com artesanato, de dar oportunidade, de trazer materiais diferentes e tudo. Né? E aí a gente está pensando ainda o que a gente vai fazer. Né? A ideia hoje é justamente, inclusive, daqui a pouco eu vou falar uma coisa que a gente vai fazer, que é um bazar. A gente vai começar a ter que mudar algumas coisas, né? Na verdade, o ateliê dela aqui a gente vai tirar, a gente vai acabar com o ateliê dela, porque não dá para o meu pai ficar aqui na casa. Né? A Nia tá aqui também, né, Nia? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Então, na verdade, essa casa que eles moram hoje, provavelmente o ateliê dela, a gente vai tirar daqui. Meu pai não vai conseguir ficar com ela, com essa casa aqui sozinho com ela. Então é isso. Algumas coisas. Me perguntaram do Lucas também. O Lucas tá bem, chorou muito no dia e tal, mas já tá mais conformado. Acho que criança, né, ainda não teve essa visão. Também não veio muito para cá depois que a minha mãe já não tá aqui mais com a gente. Então acho que criança ela acaba sofrendo um pouco menos. Meu pai, alguém tá perguntando do meu pai aí, André. Meu pai tá vivendo um dia após o outro, né? Assim como eu, mas ele sente mais, é lógico, porque ele tinha quase 50 anos já de relacionamento com a minha mãe, né? Desde que eles namoravam quando era adolescente ainda, e depois casaram, depois ficaram quase 40 anos casados aí. Fizeram 40 anos de casado aí agora, nesse ano. Né? Então é um baque muito grande. Então tem dia que ele tá melhor, mas tem dia que ele tá bem pior. As cachorrinhas estão bem. A Nia estava até aqui agora, a Filó também. A Adriana tá perguntando se meu pai vai continuar morando nessa casa sozinho. Não vai. A ideia que eu tô tendo, o Adriano, é justamente levar ele para Itapiruna, ficar perto da gente lá, e por isso que a gente vai finalizar o ateliê da minha mãe aqui. A ideia é que a gente continue com a lojinha virtual, do jeito que vocês sabem, que as meninas continuem trabalhando, mas que não seja aqui, porque aqui é uma casa grande, tudo, e moravam só os dois, e
E eu acho que psicologicamente para ele vai ser mais complicado para poder viver aqui, né? Tudo aqui remete à minha mãe o tempo todo. A energia da casa era dela, então acho que não era. Tipo assim, acho que ela não é bom para ele nem para ela de ficar sozinho por aqui. Então a ideia é que ele vá para Itapiruna, que é uma cidade de 30 quilômetros aqui de Itapiruna. Aí a Beth mandou uma mensagem também. Beth, tudo bem, Beth? Pessoal, tô vendo, às vezes eu tô vendo as mensagens passando e tudo, mas daqui a pouco eu falo para vocês. E a ideia é levar meu pai lá para perto, a gente já ficava a 30 quilômetros de distância, mas agora também para ele estar mais junto lá do Lucas também, me ajudar a ocupar a cabeça lá com alguns projetos que a gente tem. E ele continua vindo para cá, voltando em Bom Jesus, porque ele tem a loja aqui também dele, a Garnier, né? Mas a ideia é o seguinte, que a gente vai continuar no primeiro momento com a loja, tem as meninas também que trabalham na loja, que dependem disso para viver também, que gostam disso, né? A Letícia, ela é formada em engenharia de produção, foi minha aluna, e ela vai, eu tô vendo a Cleia aí, a Margarida, ela vai continuar tocando a lojinha por enquanto, né? E aí a gente vai pensar muito o que vai fazer. O canal dela a gente não vai tirar do ar, pelo contrário. Eu tenho alguns vídeos, inclusive, que eu vou subir no canal para vocês. O vídeo que era do curso do Profissão Artesã, o vídeo que era de um outro curso que ela tinha gravado, que a gente tinha com o projeto de gravar. Alguns vídeos que a gente pode fazer depois um remake para vocês aí, juntar alguma coisa e tudo. Porque ela tem hoje, às vezes, não sei se vocês sabem, mas ela tem mais de 2.000 vídeos lá no canal. E 2.000 vídeos tem muita coisa que vocês ainda não viram, que vocês têm chance de ver. E a gente manter esse legado dela. A Tereza tá falando, a loja é importante para nós nesse momento, eu sei disso, o Tereza, e a gente vai continuar trabalhando para isso mesmo, né? Se você me perguntar, não era no meu intuito, não era o meu, já tem uns 6 meses que eu nem tava à frente da loja com ela mais, na verdade, o canal do YouTube eu fiz muita coisa com ela, né? Ô Eliane, obrigado, acho que vai ser muito bom a gente conversar depois mesmo, eu preciso de gente para me ajudar nessa... Porque, na verdade, eu tenho a minha empresa, a Congresse-me, é uma empresa que está crescendo muito, a gente faz congressos, eventos online, a gente fez o Joanarte, inclusive, lá na Congresse-me, e a gente tem um modelo muito grande, então também não tenho muito tempo para outras coisas, e acabou isso, como pegou de surpresa completamente, eu também não contava de ter que estar na frente disso agora de novo, né? Não vou desfazer do blog, pelo contrário, eu conversei com o Derek é um amigão meu, um irmão que eu tenho, trabalha comigo há 8 anos, é meu sócio na Congresse, ele que fez o blog do Arte em Casa, e a gente, quando tiver um pouquinho mais de tempo, a gente vai dar uma melhorada nele por completo ainda, fazer um novo site para a gente manter a memória dela viva, manter os vídeos lá no ar, ficar mais fácil de pegar o molde gratuito para vocês também. A verdade é a seguinte, nos últimos 3 anos e meio, quase 4 anos, a gente ia fazer 4 anos de canal agora em janeiro, a minha mãe viveu para isso, ela viveu para juntar essas pessoas, para juntar vocês, para fazer vocês felizes, para fazer vocês, tirar vocês dos problemas que vocês têm em casa, de voltar a trabalhar, de serem mais independentes, de terem dinheiro, né? E a ideia é que a gente consiga continuar com isso, tá? Eu não sei ainda o que a gente vai fazer, eu vou precisar muito da ajuda de todo mundo. Outra coisa importante, tipo assim, não vou, estão perguntando, não acaba com o blog, não vamos acabar com nada. Eu preciso um pouco só de tempo depois. Eu vou continuar subindo alguns vídeos aqui no canal, eu vou continuar fazendo algumas lives de vez em quando, para ir contando a vocês como é que tá o andamento das coisas. Eu acho que vocês também têm todo o direito de saber, vocês acompanharam ela durante 4 anos aí. E uma das coisas que eu acho que é importante falar é o seguinte, a gente tem o grupo lá do Profissão Artesã no Facebook, e na verdade, de vez em quando eu entro, eu vi algumas pessoas, eu vi a vovó Lili, teve outras pessoas que fizeram algumas homenagens para ela no YouTube e tudo, aí lá no canal também, no grupo, um monte de gente postando um monte de coisa, e eu vou falar a verdade para vocês, alguém falou assim, deixa a família seguir o luto, vamos parar de postar as coisas... Vamos deixar, não parem, por favor. Não parem, porque é isso justamente que nos dá um pouco de conforto, nos dá um pouco de saber, um pouco de carinho, tipo assim, de ver o carinho que vocês tinham com ela, tá? Então, pelo contrário, postem as coisas que vocês fazem, postem as ideias que vocês têm de artesanato, deem força uma para as outras,
Pega as coisas que ela já fez, refaça, posta lá, venda as coisas de vocês. Ela não ia querer que vocês parassem de fazer qualquer coisa. Pelo contrário. Então, aquele grupo que tá lá é de vocês, todo mundo... Eu só fico de olho lá para não postarem coisa que não tem a ver com artesanato e tal. Mas fiquem de olho no grupo lá. Continue postando nas redes sociais, continue marcando ela. Eu vou continuar no YouTube, no Instagram dela. Na verdade, eu tô no celular dela agora fazendo a live, tô ficando com o celular dela também. Então, tipo assim, eu vou acompanhar na medida do possível, do Arte em Casa, da Silvinha Borges. E ela quer que vocês continuem a viver a vida. E é o que eu acho que a gente quer também. A gente quer ajudar vocês aí no que for possível, tá? Não vamos tirar nada do ar, até porque, tipo assim, não faz o menor sentido. Acho que ali o legado dela tá ali. Pelo contrário, a ideia é que daqui a pouco, a gente passando um pouco essa dor, passando um pouco essa coisa da gente pensar o que vai fazer, a gente vai, eu vou pensar alguma coisa também para melhorar o trabalho dela, melhorar as coisas, fazer um blog mais fácil de ser mexido, um jeito mais fácil de vocês acharem os vídeos antigos. Então, tipo assim, fiquem tranquilos e continuem mandando força, continuem mandando mensagem. De vez em quando eu consigo responder algumas, confesso que, tipo assim, não dá para responder todas, mas eu vejo, sinceramente, 80, 90% das mensagens que vocês mandam eu vejo. Então, tipo assim, quando eu mando lá no YouTube, sou eu que vejo. Quando eu mando lá no Instagram, sou eu que vejo, tá? Então é isso. A primeira mensagem era essa. Aí é uma mensagem muito mais de carinho, de agradecimento. Se não fosse vocês, seria muito mais difícil, tá? O Jerusa, ela deixou alguns vídeos que foi do professor artesã, que ficou alguma coisa para trás. Eu vou pesquisar alguma coisa também, os vídeos assim mais caseiros e tudo. Vídeo de aula ela não deixou nada para trás, mas tem esses vídeos do professor artesã, o vídeo do bordado e tudo. Acho que agora já não faz mais sentido a gente manter isso. Eu vou acabar liberando isso para todo mundo depois e a gente vai pegando algumas coisas. Tem os vídeos do piano também. Eu vou ver se eu pego os do piano e jogo pro canal também do Arte em Casa, pra gente poder ter um momento ali de conforto, um momento que lembra dela, de alegria. Ela é sempre muito alegre, né? Então, tipo assim, não parem de postar, não parem de marcar, não parem de fazer a arte de vocês. Fiquem tristes também, porque nós também estamos. A gente acha que a tristeza ela é uma coisa inerente, né? A gente não escolhe ficar triste ou não, mas não deixem se abalar por causa disso e continue com força fazendo artesanato, movimentando a família arteira, e acho que é isso que ela gostaria. Em breve também eu estou pensando em fazer uma revista, alguma coisa assim que traga um pouco da história dela, traga alguns moldes, alguns trabalhos dela assim mais inéditos que ela tem aqui e tudo. E aí meio que uma edição para a família arteira, para quem quiser guardar um carinho, alguma coisa dela. Então, tipo assim, a gente já tinha feito aquelas 3 revistas, né? O Clube do Bordado, Mirna, inicialmente ele continua mais um pouco, né? Quem tá lá no clube consegue ver as aulas que estão lá. A gente também não vai desfazer ele por enquanto. Mas daqui a pouco a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer, porque também não vai acabar. Talvez eu possa até ver com a minha avó. Isso é uma coisa legal, até para ocupar a mente dela. Se ela não quer gravar alguma coisa, eu posso gravar com ela também, botar lá no Clube do Bordado, né? Então acho que, tipo assim, tá tudo ainda muito nebuloso. Tá tudo ainda muito difícil da gente tomar qualquer decisão, entendeu? Aí, Elza, tá falando da revista, a ideia é, tipo assim, que a gente passe um pouco das frases que ela falava com vocês, dos ensinamentos que ela trazia um pouco aqui de bem-estar. Então, tipo assim, eu tô pensando em fazer isso mais pela memória dela e para que vocês possam poder ter uma recordação dela. Então, talvez isso aí para fevereiro, para março, eu vou dar uma olhada como é que eu faço isso. Alguém tá falando da Letícia fazer a live e agora entra no segundo ponto, tá, gente? Que aí é o ponto que a gente tem que pensar o que nós vamos fazer e como é que nós vamos continuar as coisas do Arte em Casa. O canal não sai do ar, o blog não sai do ar, os canais do Instagram não saem do ar. Então a gente vai continuar postando alguma coisa por ali, postando alguma coisa, principalmente da lojinha. A lojinha, eu não quero fechar a lojinha agora, porque eu tenho as meninas que dependem da lojinha também. Justamente, Mary, vai ser uma revista com edição limitada, tá? Então, tipo assim, eu vou fazer uma quantidade, provavelmente 1000 revistas, alguma coisa assim, e aí a gente já vê certinho pra mandar pra todo mundo, e é uma maneira também da gente manter todo mundo que quiser uma recordação dela, né? Um pouco de coisa. Então a ideia é o seguinte, a gente não quer finalizar a lojinha,
É tão engraçado que eu olho aqui, ó, vou passar para vocês verem aqui, ó, um monte de tecido, chegou há pouco tempo, ela comprou um monte de coisa por ali também. Um monte de artesanato que ela fez agora há pouco tempo, né? Então, na verdade, a gente não quer, eu não quero parar. Eu vou tirar uns dias agora também, daqui a pouco, na semana que vem eu vou para a terra da Graciele, meu pai também vai ficar um pouco parado aqui também. Mas as meninas vão continuar trabalhando, porque é a vida delas também, né? E aí é o seguinte, o que eu queria fazer já? Primeira coisa, a gente está com muita coisa aqui ainda. Na verdade, a gente quer entregar essa casa aqui até fevereiro, final de fevereiro, para levar meu pai para lá. Ah, o Mauro chegou aí, ô Mauro, beleza, tudo bem? Tudo jóia? E aí, qual que é a ideia? A ideia é que na terça-feira agora, na terça-feira que vem, que é o dia 5 de janeiro, às 2 horas da tarde, a gente vai fazer um bazar aqui. Aí é para meio que para passar as últimas coisas dela aqui também. A gente vai ter alguns kits de tecido. Aí a Letícia e a Thaisa vão tocar mais. Eu vou participar do bazar, até para a gente ir tocando, até porque vocês me conhecem também. A gente vai fazendo as coisas, né? E tudo, lógico que eu não vou conseguir fazer nem 10% do que ela faz, né? Do que ela fazia no bazar dela, a alegria, aquelas coisas que ela tem, né? Mas o que a gente quer fazer? A gente quer começar a tocar a vida para frente também, a vida das meninas, a vida do Arte em Casa. E aí na terça-feira, coloquem na agenda de vocês, terça-feira, dia 5, 14 horas, eu vou estar aqui ao vivo com vocês e a gente vai botar as coisas para a gente começar a vender do bazar dela. Provavelmente nesse bazar vai ter a última chance de comprar as coisas aqui também feitas com ela. Tudo, lógico que vai sobrar alguma coisa depois, mas a gente vai botar essas coisas feitas por ela aí à venda, até para que vocês possam ter uma lembrança dela também, certo? Vamos botar os tecidos aí, os kits de tecido e tudo. Oi, Janaína, mostrar os artesanatos aqui até. Pois é, esses aqui são os últimos artesanatos que ela fez. Eu lembro que ela fez agora há pouco tempo essas velas aqui, com aquele negócio de piscina, né, de escola. Foi muito voltado também para Natal, então bonequinho de neve, uma série de coisas aqui, né? Peso de porta de vaquinha lá, o São Pedro. Então essa aqui tem umas coisas que ela faz aqui, né, que ela fez. E aí, tipo assim, nesse bazar também a gente vai dar a chance de vocês também poderem ter uma lembrança dela, né? Lógico que eu vou escolher alguma coisa, na verdade minha casa é cheia de coisa da minha mãe, mas eu acho que a principal recordação que eu levo dela é o carinho que ela tinha, os vídeos que ela deixou pra gente, os vídeos com o Lucas, né? A gente consegue. Então, Lisa, a ideia é que a gente não tire a loja, né? A gente quer manter a loja até porque eu acho que é uma maneira da gente manter o legado dela. A gente vai conversar com alguns parceiros depois, né? A gente consegue depois pegar algumas ideias que ela já fez, uns 2.000 vídeos dela para trás e pensar em tendências novas, alguma coisa. Lógico que não vai ser com ela fazendo. Pois é, o Benjamin foi um sucesso, né, Natália? E não vamos deixar a lembrança morrer. A gente ainda tá com a bateria um pouco arriada aqui. Na verdade, os dias têm sido difíceis, até porque pegou uma época muito complicada, né? É uma época de Natal. Então, Natal, Réveillon, festa. Aí você fica lá quinta, sexta, sábado, domingo sem fazer nada. Alguém perguntou dos cachorrinhos, a Nia tá com a gente aqui também. Né, Nia? Oi, dá oi pro pessoal lá, ó. Tá com saudade da mamãe também, né? Mas a Filó tá ali também, ó, pra quem gosta da Filó, que lembra da Filó. Né, Filó? Então tá todo mundo aqui, na verdade, a gente tá seguindo o caminho. E é isso, gente. A ideia dessa live aí já vai fazer 30 minutos aí. A gente vai ficar com as cachorrinhas, inclusive elas vão pra Itapiruna também. E é isso, né? Na verdade, a ideia é levar meu pai tá lá perto da gente, tá numa casinha menor, vai ter as lembranças dele e da minha mãe, mas não vai ter esse ateliê, não vai ter isso aqui que era a vida dela, né? A gente acha também que senão a gente também não vai, ele também não vai pra frente e as coisas têm que andar pra frente. E é isso, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiserem perguntar, pergunta aí agora. Agora eu vou ler um pouquinho de vocês pra gente poder finalizar. Deixa o recado aí pra vocês. Semana que vem, terça-feira, dia 5, 14 horas, a gente vai fazer o bazarzinho aqui online das coisinhas dela.
É difícil demais, ô Maria. A gente senta aqui, eu olho essa plaquinha aqui do YouTube, eu lembro o quanto ela ficou feliz quando essa placa chegou. Chegou e ficou muito feliz. A gente... Era um sonho chegar a placa dos 100 mil. Agora eu tava com sonho de chegar a placa do 1 milhão e eu vou manter esse canal pra chegar no 1 milhão, se Deus quiser. Nem que leve 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. A gente vai manter isso, tá? Alguém perguntou se a Silvinha morreu, pra você ver como é que as coisas são rápidas, assim, foram muito rápidas. Ô, Selma, quem já quiser alguma coisa que sabe daqui, manda pra Letícia no celular, que ela já separa e nem bota no bazar, tá? Ô, Letícia, qual que é o número que fala com você aí? Passa pra mim aí, que se alguém já quiser alguma coisa que tá aqui atrás, já passa pra Letícia, ela passa o valor depois, é um valor simbólico também, né? Alguém que já quiser. E aí também a gente já vai separando. Sei que vocês... Alguém perguntou se você ficou internado. Depois, olha, o vídeo vai ficar aqui também. Quem quiser ouvir um pouco da história, como é que foi. Pois é, tô falando que 1000 revistas é pouco e tudo. Talvez a gente faz mais. Vamos ver também, porque também são muitas seguidoras e tudo, mas vamos ver como é que o pessoal vai querer. Se a gente fizer 1000 e tiver mais demanda, a gente faz mais 1000, se for o caso. Né? Não é fácil não, Iracema. Deus tá no controle. Alguém que tá falando que não mora no Brasil e tudo. Vou ver também se a gente cria pelo menos a revista digital também para quem mora fora. E aí poder ter essa lembrança, recordação também. Ó, colocar as meninas a fazer os vídeos, tudo. Pois é. Os vídeos de criação é mais difícil e tudo, mas os vídeos de quando chegar algum produto novo, alguma coisa, a gente bota live aqui também. Obrigado, Laisa e tudo. Minha avó tá bem, já falei também. Depois no vídeo vocês dão uma olhada lá no começo, tá? E aí, qual que é o telefone, Letícia? É 20, ó, o telefone da Letícia, que vai falar direto com a Letícia aqui agora. Quem quiser separar alguma coisa dessas aqui, ó. Isso. A Letícia tem o preço disso tudo aqui, já não tem, Letícia? Certinho. Ó, então a Letícia tem o preço, ela passa o preço pra vocês ali, ó. O Benjamin, a vaquinha. Tem mais coisa, tem bastante coisa ali, Tem galinha. Aí se quiserem também, a Letícia fala o que tem, aí vocês já falam com ela Isso. e vamos... Então, gente, o telefone é 22 997 31 18 11. Pera aí, deixa eu anotar aqui, Isso. que eu vou botar aí na tela, que o pessoal acaba Anota, né? vendo. E outra coisa, gente, no sábado, podem mandar mensagem, podem botar com os celulares em casa 22. ali. 988 30 20 55. E o outro é 22 997 31 18 11. 18, 11. Isso mesmo, Aqui, ó, deixa eu gente. botar aqui na Vamos frente, ter aqui, uma ó. recordação, sim. Ó. Vou virar pra cá, ó. O pessoal poder anotar, ó. Isso, anota aí, gente. Na agendinha dela aqui ainda. Os dois telefones são Zap, tá, gente? Quem quiser, tira uma foto aí dessa tela e depois é só ligar pra ir falar com a Letícia. Tá? O DDD dos dois é 22. Tá? Isso. Beleza? Tira uma fotinha da tela aí quem quiser. E aí já manda uma mensagem, a Letícia já atende, já quiser separar alguma coisa. As meninas estão hoje aqui atendendo, ó, pode chamar sim. E pode ir deixando o recadinho também que a gente Deixa o vai recado, atender. se a Letícia não conseguir atender hoje é o último dia do ano, tá, gente? Daqui a pouco amanhã ela vê, depois ela vê. E outra coisa, a gente responde também no Facebook, no Instagram, a gente tá respondendo em todas as redes sociais. Mas tenta direcionar no WhatsApp. Mais no WhatsApp. Né? Que aí, ó, vocês também amanhã... Isso, responde sábado, um aí sábado, a gente tá aí domingo. no domingo, eu vou ficar em casa, então tá tranquilo. Tá, obrigado aí pelo carinho, alguém acho que doou um pouco, doou um dinheirinho na live aí pra poder mandar mensagem. Deixa eu ver quem foi que foi. A Shazak Shalom, muito obrigado você também, que mandou uma mensagem especial aí. Um beijo, gente. Fica com Deus. Feliz Ó, ano então, novo. Letícia, tá marcado na terça-feira, então? Marcadíssimo com vocês. Espero todo mundo aqui, tá? Terça-feira, 2 horas da tarde, Isso. a Letícia tá separando vários produtos que eram da minha mãe, tudo, tecido, e a gente vai estar junto aí pra dar um atendimento diferenciado aí nesse final, tá? Né, Shazak, botou gratidão, obrigado. Pois é, alguém falou que não tá vendo o vídeo, tá sendo um ano difícil, né? Mas vamos. E a mensagem que eu quero deixar final pra vocês, gente, já vou me agradecer. Tá todo mundo bem, depois vocês acabam dando uma olhada. No início do vídeo eu falo sobre todo mundo, né? A família toda, Soninha, as meninas e tudo. Falo um pouquinho da minha mãe, como é que foi rápido esse processo. Vocês podem ver o vídeo de novo. Eu queria desejar a todo mundo um feliz ano novo,
Eu acho que 2020 foi um ano muito desafiador, né? Eu acho que foi um ano muito diferente assim do normal, mas um ano que fez todo mundo também sair da zona de conforto. Pra gente, infelizmente, dezembro terminou de uma forma muito trágica, né? Assim, muito triste, tudo dá-se um jeito, né? Só uma situação como essa a gente não tem realmente o que fazer. Mas eu espero que todas vocês estejam bem, todas vocês estejam com saúde, que a família de vocês esteja muito bem, que vocês possam ter uma virada de ano bem responsável, né? Esse vírus, ele não tá realmente brincadeira, a gente vê às vezes o pessoal na rua e tudo, também a gente fica assim, não dá nada não, a gente pega, passa, uma gripezinha, é uma gripezinha, mas uma gripezinha que em uma semana conseguiu tirar a Silvinha de perto da gente, aqui fisicamente. E eu tenho certeza que onde ela estiver, ela vai estar olhando por todos vocês, tá? Ela ia querer que todo mundo tivesse muito feliz, tá? Ela não fiquem triste, porque não era o que ela gostaria, não é a imagem que a gente queria que ela tivesse, né? E quando eu falo até, tipo assim, a gente acha que, tipo assim, poxa, foi tão difícil tirá-la de perto da gente, eu acho que foi mais difícil se ela tivesse voltado e com várias sequelas que ela poderia vir a ter, como não andar mais ou como não poder trabalhar. Então eu acho que Papai do Céu soube o que fazer, ela era muito devota de Nossa Senhora, ela reencontrou meu avô lá em cima, e é isso. Então eu queria desejar um feliz ano novo para todo mundo. Não fiquem tristes porque ela não está aqui mais, fiquem com saudade. É o que eu tô tentando me ancorar em cima disso, na saudade, em fazer com que ela se sinta viva estando com a gente, né? O que eu falo com meu pai também, falo para vocês, não vamos ficar tristes não, vamos ficar alegre pelo tempo que ela teve com a gente e vamos guardar isso com saudade, né? Entra lá no canal dela, veja os vídeos, comenta aí embaixo, comenta no Instagram, comenta no grupo do Facebook, eu vou estar lá direto. Acho que foi a Simone do Ateliê também me fez um vídeo dela também, eu vi passando a mensagem aqui agora. Eu tô acompanhando tudo que eu consigo ver e que conseguem fazer sobre homenagem para ela. Eu acho isso nos dá muita força pra gente pensar em 2021 o que a gente vai fazer. Beleza, gente? Então, muito obrigado a todo mundo. Desculpa pela live ter sido um pouco maior aí do que o habitual, né? Tipo assim, eu não sou de falar muito, você sabe que eu gosto de vir e falar um pouco. Espero todos vocês na terça-feira, talvez um pouquinho mais de alegria, pra gente poder falar junto e participar de um momento legal também. Acho que é um momento de distração, tá? E pediram o canal aí, o telefone. Deixa eu só mandar de novo aqui o telefone que a Letícia tá direto. É esse aqui, ó. Prepare aí, quem quiser o telefone para tirar uma foto da tela. O telefone é este. Vou deixar vocês tirarem uma foto da tela, tá? Quem quiser alguma coisa aqui da lojinha, quem quiser uma lembrança da minha mãe, já tá tudo pronto aqui. E na verdade, na terça-feira a gente vai em frente. Obrigado a todo mundo, obrigado Eliane, Maria, Silvana, Jurema, Cris, Genesi, Rosângela, Edna. Beleza? Vamos terminar igual minha mãe terminava, pedindo um monte de beijinho de vocês aí, né? Beijo, beijo, beijo pra todo mundo. Tá? Eu sei que aonde ela estiver, ela vai estar recebendo esses beijinhos, esse carinho de vocês aí. Tá joia, gente? Obrigado, Beth, obrigado, Delci, Lília, Regiane, Divani, Elisa, Juliana. Valeu, beijinho, beijinho, beijo pra todos vocês aí. Um grande abraço pra todo mundo, uma ótima virada de ano, muita saúde, muita paz, muita alegria pra todo mundo. Ela tá no nosso coração, vai estar sempre, e é isso que a gente tá amparado nisso aí. Tá joia, gente? Beijo pra vocês, beijo Selma, beijo, beijo. Valeu, beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês aqui na terça-feira, 2 horas da tarde. A gente tá junto, tá? Beijão pra vocês e até a próxima.